É no dia 19 de abril, sabemos que se comemora no Brasil o Dia dos Povos Indígenas. Um dia para comemorações, 364 dias para os problemas. Mas não é só sobre os problemas contemporâneos que nós vamos falar hoje aqui no Opinião Pernambuco. A nossa pauta é principalmente um capítulo invisibilizado da história recente do país: a tortura de indígenas durante a ditadura militar. Eu converso com o jornalista Rubens Valente, autor do livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. Rubens, gratíssima pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar essa nossa conversa perguntando para você por quanto tempo, porque você conhece demais os problemas indígenas do Brasil, você fez uma vasta pesquisa para escrever seu livro. Eu queria saber de você por quanto tempo a tortura que foi praticada contra os povos indígenas ficou submersa. Obrigado, Estela, pelo convite. Quero agradecer à TV Universitária da UFPE pela iniciativa, né? E pelo convite, pela iniciativa de discutir um tema tão importante e relevante, né, como esse. A sua pergunta remete ao início da ditadura militar, lá em 64. A partir desse momento, o controle civil da política indigenista no Brasil é substituído por militares. Militares, muitos da aeronáutica, inclusive, que ocuparam o chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que depois foi extinto em 67 e se transformou em FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Mas desde o começo, desde 64, né, os militares mudam a estratégia em relação ao indígena. Então, assim, em linhas gerais, né, vamos estabelecer duas grandes populações indígenas no Brasil naquela época, para que o espectador compreenda mais ou menos, né? Havia aquela comunidade indígena chamada na época de aldeada, inclusive esse termo voltou à tona ultimamente, né? É um termo ultrapassado, mas era o termo usado na época, e havia toda uma comunidade indígena imensa chamada isolada, né? Que não tinha contato com a sociedade não indígena. Hoje nós chamamos de povos isolados. Na época havia vários termos pejorativos, né? Índios hostis, índios bravios, né? Dessa forma que se falava sobre os indígenas. Simplesmente eram indígenas que estavam em isolamento voluntário, que estavam vivendo nas suas terras, como viviam há centenas, quiçá milhares de anos, né? E ali estavam muito bem de saúde e desenvolvendo a sua cultura e etc. Então, o impacto sobre as comunidades indígenas se deu de duas formas, porque eram dois grandes grupos humanos indígenas, né? Então, o impacto nas sociedades aldeadas, as ditas, né, próximas da chamada dita civilização, esse impacto ocorreu na forma de uma espécie de lavagem cerebral que ocorria, do controle da informação, o controle do acesso às aldeias e hinos, o hino nacional tinha que ser tocado, hasteamento de bandeira. Então, o regime militar, né, de fato, ele queria, nas palavras dos próprios oficiais da época, né, eles queriam integrar esses indígenas à sociedade não indígena. Então, esse é um aspecto que nós podemos depois desenvolver. E nesse processo houve muita violência, inclusive prisões foram criadas, e prisões chamadas eufemisticamente, por exemplo, de reformatório, como ocorreu em Minas Gerais. Uhum. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o que ocorreu com essas sociedades isoladas. Aí, nesse quesito, né, o governo militar desenvolveu um grande plano chamado, tem vários nomes, Plano Amazônia, Projeto de Integração Nacional, Operação Amazônia, os nomes mudam, mas a ideia geral era transportar milhões de brasileiros para a Amazônia. O cálculo que eu li da Unicamp é que de 2 a 4 milhões de brasileiros foram transportados para a Amazônia em projetos de colonização, a abertura de estradas, a mais conhecida é a Transamazônica, abertura de hidrelétricas, abertura de garimpos, exploração mineral. Esses projetos todos que visavam, né, segundo o slogan da época, né, integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Esse era o lema.
Então, isso desencadeou o quê? Uma série de efeitos nessas comunidades isoladas. Epidemias sem controle, inúmeros grupos morreram com altas taxas de mortalidade, enfrentamentos pessoais dos indígenas com militares, né, e por aí afora. Então, não sei se eu pude explicar, mas basicamente é isso. Rubens, agora, todo o que eu vou chamar aqui, todo o calvário, né, desses povos indígenas, que adoeceram com gripe, que adoeceram com varíola, porque com a presença aí dos não índios, né, nessas comunidades, eles foram contaminados por doenças que não estavam acostumados, involuntariamente e voluntariamente. Há denúncias de que algumas comunidades foram contaminadas propositalmente com o vírus da varíola, por exemplo, né? Há denúncias de que entre esses povos foi distribuído açúcar com estricnina, sal com arsênico ou vice-versa. Agora não me lembro exatamente, estou me referindo aqui até uma colocação do historiador Eduardo Galeano. Aí o que eu te pergunto é por quanto tempo a sociedade brasileira ficou sem ter conhecimento desses acontecimentos que vitimavam essas populações indígenas, perversamente vitimavam essas populações indígenas. A sua pergunta é extremamente interessante, né? E é muito, muito pertinente, porque, de fato, temos que olhar esse capítulo do acobertamento. Hoje, por tudo que eu pesquisei, né, eu tenho a convicção, não tenho dúvida nenhuma, de que houve um processo de ocultação do que estava acontecendo. Nós temos hoje acesso a relatórios que documentavam as epidemias e documentavam a alta mortalidade, então nós temos hoje acesso a esses documentos secretos. E, de outro lado, nós temos acesso às notas públicas que o regime militar emitia. Então, as notas diziam, não, está morrendo 2 ou 3, não está sob controle. E, do outro lado, você vê os relatórios falando em 100 mortes, 150 mortes. Ou seja, hoje nós sabemos que o governo também desencadeou uma campanha internacional de desinformação. Então, o governo militar tinha um medo terrível dos tribunais internacionais. Eles tinham medo, a exemplo do que ocorre hoje, de que militares fossem julgados fora do Brasil, por crimes de genocídio, inclusive. Então, nós temos hoje telegramas que mostram como o regime militar determinava aos embaixadores que atuassem nos meios de comunicação fora do Brasil para negar as mortes indígenas. Atuassem fortemente, visitassem as redações, visitassem as emissoras de TV para dizer não é isso que está acontecendo, o Brasil é vítima de uma campanha, etc. Então, hoje nós sabemos disso. Por outro lado, devemos dizer também, né, que era um outro Brasil, né, Estela? As distâncias eram imensas, hoje ainda são imensas. Então, imagina nos anos 60 e 70. Então, de fato, muitas vezes a informação não chegava aos centros urbanos. Então, essa informação era controlada pelos prepostos, os agentes da ditadura. Havia um controle, havia um filtro. Além disso, as terras indígenas, como são terras registradas em nome da União, elas não podiam ser frequentadas por qualquer pessoa. Normalmente, os próprios caciques comunicavam a presença de um estranho naquela região. Então, o regime militar imediatamente criou diversas regras para impedir o acesso de jornalistas, de etnólogos, de antropólogos. Hoje nós sabemos que há antropólogos retirados das áreas, foram punidos, foram proibidos de visitar. Dito isso, Estela, eu quero dizer que também foi um período de muita fermentação política nas aldeias também. Foi um período de repressão, mas foi um período de muito debate. Então, é até contraditório. No momento em que o regime militar tentou ocultar tudo o que estava acontecendo, também houve um movimento contrário. Então, em 1972, com a criação do Conselho Indigenista Missionário, vinculado à CNBB, né, sob os auspícios do Concílio Vaticano II, que dizia o seguinte, em Minas Gerais, vocês têm que ir ao povo, têm que encontrar o Cristo no povo. Né? Ora, muitos religiosos, né, do terceiro mundo leram isso como uma ordem para entrar no interior do Brasil, ir até o indígena, falar com o indígena. O indígena começa a ser visto como uma expressão de Cristo, uma expressão da presença divina na Terra. Então isso mudou totalmente e derivou e está contido na teologia da
da libertação. Então, esses religiosos começam a organizar esses debates. E aí os indígenas começam a realizar as primeiras assembleias indígenas, em 73. Então, esses problemas começam a aflorar. Rubens, aí tem o relatório Figueiredo, Perfeito. que é ali da década de 60 e que relata aí, né, a prática de tortura e as formas de tortura que foram praticadas contra os povos indígenas. Esse relatório produzido pelo Procurador da República, Jader de Figueiredo Correia. E eu pergunto para você, se não der para você responder tudo que eu vou perguntar até a gente fechar esse bloco, você responde uma parte e a gente retoma no outro. O que principalmente contempla esse relatório Figueiredo, ou pelo menos o que há nele de mais estarrecedor, e como e por que o procurador vai buscar essas informações para construir aí esse documento que ficou durante muito tempo submerso e que revela, que deixa claro as torturas praticadas contra os indígenas brasileiros durante a ditadura militar. De fato, a resposta é um pouco longa, mas eu vou tentar sintetizar, né? Você pode responder um pedaço, se quiser, uma parte, e a gente retoma depois. Fique à vontade. Perfeito. É um documento que considero importantíssimo, todos nós consideramos de alto relevo, mas é importante lembrar que ele cumpre apenas 3 anos e meio da ditadura, que teve 21 anos, ou seja, ele é uma fotografia até 67, e ele está focado naquela divisão que eu falei no começo, ele está focado no indígena dito aldeado. Então, até 67, a ditadura já tinha feito algumas barbaridades com grupos indígenas isolados. No entanto, esse capítulo não entra no relatório Figueiredo. Então, ele se concentra nas aldeias. Ele esquece, ele pula, ou eu não sei, ou se ele foi pressionado a não incluir, isso nós não temos condições de afirmar, o fato é que ele não aborda esses grandes projetos que eu mencionei, estradas, hidrelétricas. Então, é um relatório que condena a violência, que denuncia a tortura, mas é um relatório que tem um limite. O limite dele é questionar o projeto político da ditadura militar. Nisso ele não entra, ele pula. Mesmo assim, dito isso, obviamente, é de extrema relevância. E apenas uma correção de um erro que é costumeiro estar na imprensa toda, né? Jader Figueiredo, ele não era procurador da República como nós entendemos hoje, sabe? Ele era procurador da carreira do Estado. Ele tinha sido procurador do DENOX. Então, ele era vinculado ao Executivo. Ele não era do Ministério Público. Então, é interessante perceber por que ele é chamado para essa tarefa. Em 67, vamos recordar, né? Havia uma disputa dentro do regime militar para o futuro da presidência da República. Então, o ministro Albuquerque Lima, que era o ministro do interior na época, ele usa o SPI como uma bandeira moralizante. Então, a comissão do Jader é instalada e viaja com o apoio do SNI. Eu consegui localizar 5 agentes armados acompanhavam o Jader nessas viagens. Então, você, olhando as ordens, as missões, você consegue reconstituir. Ou seja, não era uma comissão rebelde, fora do normal, era uma comissão do Estado militar, porque Albuquerque Lima tinha pretensões políticas. Rubens, a gente vai fazer um intervalo curtinho, tá bom? Claro. Volta daqui a pouquinho, aí você fecha aí o raciocínio, as informações sobre o relatório Figueiredo, e a gente continua a nossa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O intervalo do Opinião Pernambuco é curto, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco, a tortura praticada contra indígenas durante a ditadura militar no Brasil é o tema de hoje do nosso programa. Eu converso com o jornalista Rubens Valente, autor do livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue,
e resistência indígena na ditadura. Rubens, a gente fechou o bloco anterior falando sobre o relatório Figueiredo, eu quero voltar a ele ainda um pouquinho. Você me fala que Figueiredo estava aí dentro do corpo do Estado, né, e segue para fazer esse levantamento, para fazer esse apanhado. E tem coisas ali que são trazidas pelo relatório que são assim chocantes, estarrecedoras. Eu quero te perguntar se sim, se foi isso mesmo. A gente já falou aqui da contaminação pelo vírus da varíola, né? Uma contaminação deliberada, distribuição de sal com arsênico, açúcar com estricnina, isso eu não sei se está no relatório Figueiredo, é uma informação que eu tenho de Eduardo Galeano, mas do relatório Figueiredo tem a varíola. Ele fala também em crucificação de indígenas e prática de tortura, de agressão feita entre familiares, quer dizer, alguns indígenas eram obrigados a bater, a maltratar o pai, a mãe, o irmão. Eu te pergunto se esse relatório traz isso com essas tintas carregadas que eu estou lhe apresentando aqui agora, perplexa com essas informações que a gente já tem conhecimento de uns anos para cá. Sem dúvida, o relatório ele descreve essas práticas, principalmente no sul do país, inclusive a tortura com tronco, né? Que era apertar os ossos da pessoa, uma herança da escravatura. E em plenos anos 60, isso era aplicado contra indígenas. Está bem documentado também o roubo de indígenas e a distribuição de crianças entre não indígenas. O relatório é chocante nesse sentido, né? E, de fato, e aí sim a força desse relatório. A força dele é descrever, por meio de depoimentos e de conclusões da comissão, né? Ou seja, são agentes do Estado brasileiro dizendo isso aconteceu, isso está acontecendo e tem que parar. Nesse sentido, é uma peça histórica importante. Porque foi uma realidade que foi um crescendo, quer dizer, ela não existiu apenas na ditadura militar, mas a ditadura encontra essa realidade. Durante 3 anos e meio, havia um governo militar que fez vistas grossas a isso. Então, esses fatos, Estela... Sim, pois não. Não, eu quero te perguntar se a gente pode fazer um paralelo, pegando aí o relatório Figueiredo, quer dizer, é o Estado dizendo, olha, isso está sendo praticado, se a gente pode fazer um paralelo agora com essa divulgação das gravações ali do Superior Tribunal Militar, 10 mil horas, eu acho, de gravação, em que os militares do Superior Tribunal Militar atestam ali a prática de tortura no Brasil, ali na vigência da ditadura. É possível fazer um paralelo entre essas duas situações, o relatório Figueiredo e agora esses áudios do Superior Tribunal Militar? Eu acho que a história, né? Aí está a beleza, né, de você estudar, analisar a história nesse sentido. Ela não está morta, ela não está parada no tempo, ela ocorreu. Mas a tarefa de nós voltarmos para trás e reconstituir esse passado, essa tarefa é permanente, é presente, né? Eu, particularmente, fico assim, estarrecido, Estela, de estarmos discutindo se houve ou não tortura no regime militar em 2022. Há mais de 50 anos nós sabemos que há tortura, que houve tortura. Isso foi documentado, isso foi aceito por todos os agentes da história, inclusive os militares. Há depoimentos de militares dizendo eu torturei, eu matei, eu fiz. Há livros publicados, há livros de militares mostrando como eles derrubaram o João Goulart, como eles fizeram um golpe de Estado. Isso é aceito. Então, o Brasil vive uma realidade tão distópica, tão absurda, que estamos aqui debatendo, né, um segredo de polichinelo, se a ditadura torturou ou não. A ditadura não só torturou, ela esquartejou, ela sumiu com os corpos, ela matava na tortura. Isso está documentado nos exames de corpo de delito desses corpos.
exames que eram adulterados por legistas. Essa realidade não está na palavra do ministro do STM, que é importante. Essa realidade está na palavra de milhares de sobreviventes da tortura, que há mais de 50 anos repetem essa realidade, né? Então, de fato, olha que loucura, jornalistas e historiadores estão vindo a público em 2022, acertadamente, certo? Não tem nada errado nisso, mas eles estão vindo a público para debater algo que deveria estar estabelecido na consciência nacional há muito tempo, como a realidade do massacre indígena, que deveria estar estabelecida há muito tempo, mas não está. Então, eu nasci em 1970, então, durante 15 anos, eu era criança, né? Mas eu estudei em escolas públicas durante a ditadura militar, até os 15 anos. Eu jamais recebi na escola, no banco escolar, nenhuma informação sobre o que foi o grande massacre Waimiri-Atuari, que liga Manaus a Boa Vista, na estrada. Eu nunca fui informado sobre o grande massacre em Marauetsede, que a FAB pega indígenas, muda para outra aldeia e esses indígenas morrem como moscas. Em uma semana, morreram 70 indígenas, a ponto de terem que abrir uma vala comum e um trator jogar os corpos. Isso está relatado pelos sobreviventes, pelo cacique Pio, que me deu uma entrevista. Isso está relatado na memória. Então, assim, é triste, por um lado, que o Brasil tenha que toda hora estar reafirmando histórias e verdades que deveriam estar já elucidadas, já pacificadas. Pelo visto, não estão. E por que não estão? Porque há uma máquina de mentira, há uma máquina de desinformação que funciona a todo vapor, nos grupos de WhatsApp, em qualquer meio de comunicação. Então, isso obriga o país a ficar olhando para o seu passado e recontar e revisar. Rubens, eu quero ir agora para o seu livro. A gente tem 4 minutos para terminar esse programa. Eu vou pedir para você, nesses 4 minutos que a gente tem, para falar sobre o livro, quanto tempo você se dedicou a ele, a extensão da sua pesquisa e por que você escolheu esse tema, eu diria até porque você escolheu essa causa. Em 1982, eu tinha 12 anos, né? Nossa família se muda do Paraná para a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, pela primeira vez na minha vida, eu vi indígenas. Do lado de Dourados, dentro de Dourados, 4 quilômetros, há uma das maiores aldeias do país. Hoje, em torno de 17 mil Guaranis Kaiowás e Guaranis Mibiás estão nessa localidade. Então, quando criança, eu vejo esses indígenas indo até a minha casa, porque eles são muito trabalhadores, acordam 4 da manhã, plantam abóbora, milho, o que for, e eles iam vender essas coisas. Então, eles chegam em casa, então eu conheci pela primeira vez indígenas, crianças indígenas, né? E aquilo me impressionou muito. Então, depois, aos 19 anos, eu me torno repórter. Então, eu volto a essas aldeias, aí sim, na condição de repórter, 1989. Então, nesse período de 89 a 99, 98, quando eu me mudo para São Paulo, eu morei entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, morei em Cuiabá. Ou seja, são estados onde a questão indígena é muito presente até hoje, muito presente. Então, dramas terríveis, fome, miséria, alcoolismo, mas também terras indígenas ainda preservadas, indígenas vivendo como seus antepassados, uma realidade impressionante, né? O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Bom, então, isso tudo, nessas andanças, Estela, eu fui ouvindo histórias da ditadura militar, né? Então, os caciques me contavam coisas, mas eu não sabia disso. Por exemplo, um dia eu estava na beira do Rio Paraná e um cacique, Ofaia Chavante, ele me disse assim, no tempo que eu morava no Pantanal. Os senhores moraram no Pantanal? O Pantanal é a 600 quilômetros daqui, né? Ele disse, sim, o regime militar colocou a gente num caminhão e nos despejou no Pantanal. E depois é verdade, os documentos todos mostram isso várias vezes. Na verdade, eles não foram despejados uma vez, foram despejados 6 vezes, esse grupo. Então, essas histórias eu comecei a acumular, né? Tendo uma ideia de escrever um livro em algum momento. Porque eu achava, né, que não havia essa bibliografia fácil, assim, de acesso público. Porque os antropólogos sabem dessas histórias, os etnólogos, os agentes da FUNAI sabem, né? Os indígenas sabem melhor do que ninguém, viveram isso. Então, todas essas pessoas sabem, mas eu pensava num livro de consumo mais geral, sabe? Da população
como um jornalista. O que eu fiz não é história, o que eu fiz não é antropologia, longe disso, o que eu fiz não é ciência social, o que eu fiz é um relato de um repórter sobre essas andanças e sobre essas histórias que eu fui acumulando, juntando com os relatórios secretos e confidenciais que vieram a público a partir de 2006, quando eu pude acessar em Brasília os primeiros arquivos que hoje estão abertos ao público no Arquivo Nacional. Então foi assim o livro, foi assim. Nosso tempo terminou, só me diga aí o ano de publicação do seu livro. O livro foi publicado em 2017 pela editora Companhia das Letras, a partir da curadoria da professora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, que um belo dia me procurou e falou: é verdade que você tem uma pesquisa sobre o indígena na ditadura? Me falaram que você tem. Eu falei: é verdade, eu não sei quando eu vou escrever. Ela falou: escreva agora. Então, daí eu parei um ano, fiquei parado para escrever o livro. Foi essa a história do livro. Gratíssima pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Volte outras vezes. Obrigado. Assunto para a gente conversar não vai faltar, né? Muito obrigada. Felizmente ou infelizmente, né? Certamente, muito infelizmente, é uma das páginas mais dramáticas do país, eu acho, da história do país. Esse momento em que a ditadura se volta para esses grupos totalmente indefesos e provoca essa mortalidade extremamente alta. Então, eu acho que é um capítulo que os brasileiros deveriam, de fato, cada vez mais prestar atenção. E o seu programa aqui é um exemplo do que pode ser feito. Eu agradeço de novo à universidade pela oportunidade, pela iniciativa. Obrigado. Obrigada.